Nós estamos, irmãos, caminhando com Pedro e nós já estamos chegando à parte final desse projeto, que eram de 3 mensagens. Mas essa semana eu fui obrigado a dividir a mensagem de hoje em 2, porque eu não consegui, de fato, resumir tudo que eu gostaria de dizer aos irmãos, até porque a restauração de Deus é um processo. E a nossa caminhada com Deus é uma caminhada que nós vamos a cada tempo experimentando o toque transformador e perdoador de Deus. Então, quando eu comecei a juntar as ideias, eu percebi que eu não poderia pular esta parte indo diretamente para a restauração propriamente dita. Até essa semana a Elder me mandou, foi essa semana mesmo, né? Que você me mandou um e-mail com a mensagem do pastor Hernandes sobre a restauração de Pedro. Eu não vi e não vou ver enquanto eu não terminar. Por 2 motivos. Primeiro, para não ser tentado a falar alguma coisa que ele falou ali. Embora muito do que ele falou eu vou falar, porque ele é expositivo também. Então não tem como fugir. Ele disse da palavra, se ele usou a palavra, expondo a palavra, eu vou dizer muitas das coisas que ele diz. A segunda realidade é que, para eu não perder o enfoque que Deus quer que eu dê a este texto. Porque às vezes, quando nós ouvimos a mensagem de alguém, até gosto de fazer isso, mas eu só faço isso depois de ter terminado a minha. Depois de ter terminado aquela linha de raciocínio que o Espírito Santo de Deus deu ao meu coração, que pode ser diferente, uma perspectiva diferente do texto que foi dado a um outro pregador. Até porque o meu público não é o mesmo público daquele pregador. As pessoas que Deus quer atingir com a minha fala não foram as mesmas pessoas que Deus quis atingir com a fala, no caso aqui do reverendo Hernandes. Um excelente pregador e digno de ser imitado em muitas coisas, mas eu não ouvi. E não vou ouvir até terminar a da semana que vem. Porque eu não quero que ele interfira naquilo que Deus está conduzindo o meu coração para o texto. O que nós encontramos foi um Pedro triste. Um Pedro que de fato chegou ao fundo numa das noites mais escuras da sua vida. Sozinho, despreparado para a tentação, esquecendo as advertências de Cristo, ele mergulha em águas profundas e sozinho afoga-se em medo e consegue negar firmemente e abertamente a Jesus Cristo diante de alguns servos. Então nós deixamos Pedro exatamente nessa situação. E eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, e que foi aqui que deixamos Pedro. E por essa razão, foi que Jesus Cristo havia advertido Pedro antes dessa sua negação. Lucas 22, 61 e 62. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje, 3 vezes me negarás.
antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. O Senhor Jesus Cristo tinha avisado a Pedro, tinha dito para Pedro que o diabo queria peneirá-lo, mas Jesus estava orando por ele. Mas ainda assim, Pedro nega a Jesus. E com isso, irmãos, nós chegamos às últimas lições que Pedro aprendeu e que jamais esqueceu. De domingo passado foram lições que Jesus deu a Pedro, ensinou a ele, o advertiu e ele esqueceu. Agora estas que nós vamos meditar a partir de hoje, domingo que vem, são lições que Pedro ouviu, aprendeu e não esqueceu. Na realidade, Pedro, ao terminar a sua jornada existencial, Pedro fala sobre o amor maravilhoso de Cristo. Ele fala do perdão que o restaurou, que o renovou, que permitiu-lhe voltar ao ministério. Pedro escreve isso de uma maneira maravilhosa na sua carta, na primeira carta, no capítulo 4, ele fala do que o amor é capaz. Ele enfatiza isso, porque Pedro recebera essa realidade do Senhor. Ele diz, acima de todas as coisas, tem um ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados ou de falhas. Então Pedro entendeu que Jesus o amava e que esse amor poderia ser expandido na sua vida e abranger outras pessoas e atingir outras pessoas. E por isso que ele torna nesse testemunho vivo, em todo momento, falando e vivendo essa realidade. Pedro está na sua noite mais escura. E ele não esquece isso e não esqueceu, com certeza absoluta. Como eu e vocês, não vamos esquecer nunca das nossas noites escuras. Do tempo em que nós negamos ao Senhor. Do tempo em que não fomos corajosos suficientes, ou não tivemos a preparação suficiente, ou não prestamos atenção nas advertências do Senhor e negamos o Senhor. Se eu pudesse dizer para vocês, eu diria data, horário, os cúmplices, todos na minha vida. Você não esquece isso. Momento nenhum. E até é bom não esquecer para que não caia novamente. Mas eu também não esqueço, nunca me esqueci das restaurações, dos novos começos, que o Senhor Jesus Cristo promoveu a minha vida a partir dessas noites escuras, a partir destas negações. E com isso a gente constrói o conceito e concebe a realidade de que Jesus Cristo traz perdão completo, sem deixar nada para trás, nenhuma condenação, novo começo. Irmãos, não há mensagem mais poderosa para o coração do ser humano do que esta. Perdão completo. Novo começo e nenhuma condenação. Eu posso levantar a cabeça e posso dizer, fiz sim, neguei lá atrás. Algumas coisas das quais eu me encoro de vergonha até hoje. Choro diante do Senhor quando delas me lembro. A dor é a mesma. Mas a certeza absoluta de que eu fui plenamente perdoado e que jamais serei condenado por isto. E que a partir daqueles momentos eu tive novos começos.
novas chances. O tanto é que eu estou aqui com vocês. Esse é o resultado dos novos começos. E Pedro, ele experimentou isto. E eu fico pensando, irmãos, essa semana eu gastei um tempinho para pensar sobre isto. E não precisei de ir muito longe, porque lá no Beth Shalom eu devo ter uns 15 galos para o terror da Thaís, do Marquinho. Ela tem medo de galo, irmãos. Está contado, Thaís. O milagre do galo cantando. Vocês já pararam para pensar sobre esse momento que o galo canta? Quando o galo canta, a memória de Pedro é rebobinada. O galo canta e Pedro se lembra imediatamente das palavras de Jesus. E aí Jesus cruza um olhar, imagine vocês. Pedro está negando a Jesus. E nega com convicção para convencer aqueles que estavam convictos de que eles faziam parte do grupo de Jesus. Nega Jesus veementemente. E aí quando ele nega, o galo canta, ele olha em direção aonde Jesus estava. E Jesus está olhando para ele. Pense nisso, irmãos. Sabe assim, quando você é pego no flagra, você diz, não é o que você está pensando, é assim. É o que eu estou pensando, é o que você está fazendo. Cruza os olhares, aí Lucas consegue captar isso. E ele diz, o Senhor, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro lembra de tudo. Inclusive de que o Senhor estava orando por ele. Agora, sabe uma coisa que eu gosto do cantar do galo, irmãos? É que o cantar do galo também é o sinal de um novo dia amanhecendo. O galo canta quando começa um novo dia. Como eu gosto disso. Que para Pedro, havia um dia, o dia estava nascendo. E era um dia de nova oportunidade, era algo que Pedro poderia abraçar. Aí Pedro chora amargamente. E o que é isso, irmãos? Deus promete agradar-se de um espírito quebrantado, de um coração compungido e contrito. Ele diz que jamais vai rejeitar alguém nestas condições. E Pedro chora amargamente, e com certeza o cruzar dos olhos, dos olhares com Jesus, isso promove um burbilhão na sua alma. Ele se arrepende. E o que é gostoso é que a ajuda para Pedro estava a caminho. O plano de Deus estava se desenrolando com a participação de Pedro. Quando ele chora amargamente. Ele erra, ele nega, mas ele chora amargamente na presença do Senhor. E eu gosto, irmãos, do processo que Jesus faz isso na vida de Pedro. Por isso que eu não tinha como pular direto para a restauração. Quando Jesus é ressurreto dentre os mortos, o anjo manda um recado pelas mulheres que Jesus diz. E diz o seguinte, diz aos seus discípulos e a Pedro
para descerem para Galiléia, porque eu vou encontrar com eles lá. Imagine, irmãos, o anjo, os céus, toda a realidade espiritual estava conspirando para a restauração de Pedro. Jesus, no seu coração, diz: eu não posso esquecer de Pedro, eu preciso de diferenciá-lo, eu preciso de mandar um recado especial para Pedro. Diz aos 12 e a Pedro que Jesus diz que está indo adiante deles para a Galiléia. Irmãos, como isto é maravilhoso. E aí, eu vou para João 21, que é um dos capítulos mais bonitos de restauração, do mover de Deus em direção ao pecador. O capítulo 21, irmãos, é um dos capítulos mais bonitos do Evangelho. O capítulo 21, se você ler, meditando, ruminando, você vai ver que é um resumo de toda a realidade da caminhada de Jesus em direção ao pecador. E qual é o valor que Jesus dá àqueles que caminham com Ele, aqueles que abraçam o projeto que Ele tem para o mundo. João escreve isso de uma maneira maravilhosa. Eu quero ler os 3 primeiros versículos com os irmãos. Claro que nós vamos lendo à medida que formos expondo. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. João, o discípulo amado, está contando como é que foi esse momento espetacular. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Vamos aprender algumas realidades nesta última cena de Pedro com Jesus. A primeira realidade que nós vamos aprender aqui, e ao ler assim superficialmente o capítulo, é o que vem ao nosso coração. Todos os homens que Jesus chamou para estar com ele, no capítulo 1 de João, estão com ele no capítulo 21. Isto afirma mais uma vez que Jesus Cristo cuida daqueles que se aproximam dele. Ele faz com que nós perseveremos em segui-lo. A segunda lição maravilhosa que nós temos começa no verso 2. Quem são os 2 primeiros nomes mencionados no versículo 2 pelo Espírito Santo de Deus? Quem são eles? Pedro e Tomé. Aquele que negou e aquele que duvidou. Olha que coisa fantástica do processo do Senhor. Ele diz que aqueles 2 que estavam, o que negou o Senhor, aberto e publicamente,
Aquele que duvidou, diz, eu vou acreditar nisso, para com essa lorota. Eu só acredito se eu meter a mão na ferida. Esses dois estão aqui. E o que é que eu aprendo com isso, irmãos? O que é que o Espírito de Deus quer falar ao meu e ao seu coração com estas expressões simples, superficiais do capítulo 21? É que no projeto de Deus há espaço para todos os que negam e os que duvidam, mas amam Jesus e arrependem daquilo que duvidaram e daquilo que negaram. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem espaço para pecadores que negaram ao Senhor Jesus, que duvidaram das realidades de Jesus, mas o amam o suficiente para arrependerem-se dos seus pecados. Essa é a mensagem de abertura desse capítulo fantástico de restauração e nova chance para as pessoas. Eu quero dizer isso, irmãos, bater naquela tecla de novo. Nós precisamos construir imediatamente um coração misericordioso em direção às pessoas que caminham conosco e que pecam, erram, duvidam e negam o Senhor. Nós não podemos ser uma igreja que tem uma prédica, mas a sua praxis é divorciada da prédica. Gente, para pensar comigo. Se Jesus Cristo fez questão de destacar esses dois personagens, duas pessoas não gratas, na maioria das nossas igrejas hoje, é porque Jesus Cristo tem um lugar para essas pessoas, para elas serem restauradas. Precisamos aprender essa realidade do Senhor e não jogar o bebê junto com a água que nós damos banho nele fora. Nenhuma mãe joga o bebê com a água suja fora. Ela lava o bebê, tira o bebê e joga a água fora. Nós fazemos o contrário. Aliás, a gente nem põe água para lavar, porque nós não queremos sujar as nossas mãos, comprometer-nos na restauração de pessoas que caminharam conosco, serviram o Senhor e por um momento negaram e duvidaram e fizeram alguma coisa não digna, mas digna de restauração. A igreja não pode perder isso, irmãos, de visão. Pessoas restauradas. A nossa teologia diz que restaurado uma vez, restaurado para sempre. Mas a igreja não faz isso. Nós apedrejamos, nós não restauramos. Buscamos o maior desgraçado que está lá fora, mas não conseguimos restaurar o desgraçado que está aqui dentro, embora debaixo da mesma graça que eu e você. Porque nós não conseguimos amá-lo, nós não conseguimos despertar no nosso coração que ele vale pelo Senhor, para o Senhor. Nós não falamos mais com essas pessoas, nós não compramos mais os seus livros, nós não fechamos a cara, passamos para outro lugar, não deixamos os nossos filhos falar, não deixamos as nossas esposas, não são bem-vindos nas nossas reuniões, porque nós não os convidamos. Jesus não. Jesus, quando ressuscita, o primeiro recado é para Pedro. Olha, avise os 12. E a Pedro. Ou seja, 12. Avise a todos, inclusive o que me negou.
Porque aqueles 3 dias foram um inferno para a vida de Pedro. Ou vocês acham que não? Foi repreendido. Quem sabe nem ligaram para Pedro. Pedro, como é que você pode fazer um negócio desse? É a mesma reação que nós temos. Mas Jesus o inclui. Não o exclui. E quando o Espírito Santo escreve o capítulo da restauração, ele coloca o incrédulo, aquele que não tem tanto a percepção do milagre do poder de Deus, e por isso precisa de ver para crer, pôr a mão para crer, e aquele que era para ser o camarada de frente, que havia negado vergonhosamente ao Senhor. Esse é o perdão, irmãos. E nós precisamos de acreditar de todo o nosso coração que todos os pecados são perdoáveis. Deus perdoa todos eles. E podemos descansar. Aqueles que são perdoados podem descansar nesse perdão maravilhoso de Jesus. Todos nós. Outra mensagem que esse capítulo traz, principalmente nós que vivemos na era de Laodiceia. Jesus confronta esses 7 discípulos com o perigo da vida autodefinida. Ou seja, quando as pessoas traçam os seus próprios caminhos e acham que vão ter sucesso. Estão colocando Deus fora dos seus projetos. Não inclui Deus, Deus não pode interferir no curso da minha vida. E esse capítulo é também para todos nós, irmãos, que de alguma maneira tomamos caminho fora do curso do Senhor. O que Jesus mostra nessa praia para estes homens, é o que Ele quer mostrar para mim e para você hoje. Primeira realidade é aquela realidade que eu gosto dessa plaquinha. Está estressado, vá pescar. Não é isso? O Henrique, o Pedro, deve ter balançado a cabeça. O Henrique balançou aqui, irmão Pedro. Vá pescar. Então foi exatamente o que Pedro e os seus colegas fizeram. Uma semana conturbada, aqueles momentos extraordinários, fervilhando, borbulhando no coração, na alma desses homens. Jesus Cristo sendo massacrado, condenado, pendurado no madeiro. Aquilo é para qualquer pessoa chegar ao extremo da sua resistência emocional. E aí ele fez o que a plaquinha diz: está estressado, vá pescar. E foram o que eles fizeram. E eu pergunto para vocês, foi pecaminoso? Foi errado o que eles fizeram? Não, não foi. Porque Jesus tinha dito para eles irem pescar. Jesus tinha dito para eles, vá para a Galileia, porque eu vou para lá. Eu vou encontrá-los lá. E Pedro, irmãos, como qualquer um de nós, ele era um bom pescador. E ele disse, se é uma coisa que eu sei fazer bem e que me desestressa, é exatamente pescar, e é o que eu vou fazer. Vocês vão comigo? Vamos com você. O que é interessante, irmãos, é que estes homens foram chamados há um tempo atrás exatamente numa praia.
Jesus também gostava de praia, irmãos. Jesus gostava, era um local como hoje, um local lá mais para trabalho, mais para buscar o sustento. Mas é tão mais movimentado hoje do que era. Mas Jesus escolhia esse lugar como palco das suas mensagens. E agora Jesus está lá de novo. Está lá novamente. Pedro, quando a vida estava confusa, Pedro vai pescar. E Jesus vai atrás dele. É o que Jesus faz, irmãos, com todos nós. Jesus vai atrás de nós. E o que é interessante, irmãos, é que Jesus esperou que eles percebessem o quão vazio e inútil é se afastar de segui-lo. Jesus teve paciência para que eles entendessem e percebessem que quão vazio e inútil é tentar fugir do projeto de Deus. Jesus deixa eles trabalharem, deixa eles lutarem, até que Jesus começa de uma maneira maravilhosa. Por quê? Porque Jesus começa fazendo uma pergunta clássica. Por quê? Porque Jesus queria que eles soubessem que não poderiam fazer nada por conta própria. Irmãos, a nossa restauração, a minha e a sua, não foram restaurações por nós mesmos. Não é uma auto-recuperação. Foi o Senhor que agiu. Nós estamos falando hoje de manhã sobre o gigante que matou Davi. Esse gigante não pode ser enfrentado quando ele cria músculo, quando ele cria vontade, quando ele começa a determinar o que nós fazemos. Ele não pode ser enfrentado sem o auxílio do alto. Aqui é o que Jesus quer dizer para esses discípulos. A primeira lição. Jesus queria que eles soubessem que não podiam fazer nada por conta própria. O que levou estes homens, depois de terem experiências profundas com Deus, a tão rapidamente desistirem e voltarem para a vida antiga? O que foi? Frustração. Pedro não tinha certeza do futuro. E com ele nenhum dos outros que estavam com ele. Ele voltou para fazer aquilo que ele melhor fazia. Mas nem aquilo que ele fazia bem, ele estava conseguindo fazer. E é assim mesmo, irmãos. Quando nós conseguimos caminhar com Deus, quando nós conseguimos aprender da realidade de Deus, mesmo quando você sai desses propósitos, aquilo que lhe dava prazer, aquilo que você era hábil, você não consegue fazer mais. Porque há uma conspiração celestial ao seu favor, ao meu favor. Não dá certo. Não vai dar certo, por mais que você projete que vai dar certo, por mais que você prepare para dar certo, não vai dar certo. Porque Deus quer te ensinar que você não pode fazer nada por conta própria. Nada. Quando a vida fica vazia, é assim, quando os nossos empregos, nossas casas, nossas carreiras, os nossos corações esvaziam-se quando tomamos as rédeas da vida nas nossas próprias mãos.
Nosso trabalho é vazio, as nossas relações são vazias, as nossas realizações não nos alegram mais. E o nosso histórico passado, as nossas experiências passadas, as nossas habilidades passadas já não nos encorajam mais. Porque parece, e na verdade não está funcionando mais. Jogava a rede uma vez, jogava pela segunda vez, e nada. Jesus queria que estes homens sentissem o vazio da vida vivida por conta própria. E é isso que ele faz todo o tempo para restaurar as nossas vidas. Jesus começa essa lição final para ajudar os seus discípulos, e principalmente a Pedro, com uma pergunta que atravessa mais ou menos 100 metros de distância e atinge aqueles 7 homens que estavam lá no barco. Jesus queria que ele soubesse que ele não vai abençoar qualquer coisa feita à parte dele ou fora dele. Ele não vai abençoar. Qual é a pergunta? Vocês pegaram algum peixe? Por aí vocês vê a voz de Jesus numa praia. Alguém que estava lá no meio pescando conseguiu ouvir. Vocês conseguiram pegar alguma coisa? Eles olham. Naquele dia amanhecendo, aquela luz fraca, através da névoa do lago, e vem uma figura solitária na praia. E responde o óbvio. Não! Nós não pegamos nada. E era exatamente o que estava acontecendo nas suas vidas. As redes estavam vazias e as suas vidas também. Nada. Passamos a noite toda esforçando com as nossas habilidades e nós não pegamos nada. Essa era a resposta que Jesus Cristo estava esperando ouvir. Essa era a resposta. É quando nós chegamos para o Senhor e dizemos, Senhor, nada. É um vazio só. Sabe quando eu gosto de evangelismo pessoal? Quando a pessoa chega para mim e diz, pastor, a minha vida é um vazio. Ah, como eu gosto dessa palavra. Porque aí o que acontece? Aí ele já se esvaziou, ele viu que ele não pode fazer nada. E aí é o momento de trazer aquilo que Deus pode fazer para a sua vida. Nada, nós não pescamos nada. E aí aquela mesma voz é alçada novamente em direção a ele, dizendo, lançai as redes do outro lado. Eu fico pensando, irmãos, o coração de Pedro, que já estava encardido, amargurado, frustrado, indignado. Naquele primeiro momento, ele deve ter passado pela sua cabeça, dizendo, o que esse camarada está fazendo? Uma figura lá, que eu não sei quem é, querendo ensinar a pescador pescar. Nós não trabalhamos o tempo todo, e nós não pescamos nada. Quem é esse? Jesus queria que eles aprendessem a seguir as suas orientações para a sua vida, para as suas vidas. Lançai a rede para o lado direito do barco, que é o verso 6. E vocês vão encontrar peixe aí. Lançaram a rede. E grande quantidade de peixe caíram nas suas redes. O que mais eles tinham que fazer, irmãos?
Agora começava o inverso. Agora aquele Pedro indignado, frustrado, dizia, espera aí, alguma coisa está batendo com realidades passadas nossas. E aí ele se lembra lá de trás, onde Lucas relata aquela pesca em que eles estavam tentando pescar, e Jesus fala para eles lançarem, e Pedro argumenta com Jesus, trabalhamos a noite toda, somos profissionais, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos fazer isso. Imagine, irmãos, a alegria do coração de Pedro. Os outros tinham permanecido fiéis. João estava lá, João foi encarregado de cuidar da mãe de Jesus. João não tinha muito peso. A significação daquele encontro era para Pedro, irmãos. Embora a restauração ministerial fosse para todos, mas a restauração de perdão foi para Pedro. E aí o que Pedro faz, irmãos? Pedro fica maravilhado. Porque aquilo que ele começava a cogitar no seu coração, o discípulo amado também. O Pedro não é o mestre. Pedro não é Jesus, Pedro. Pedro, essa palavra é de Jesus. Pedro, só Jesus pode fazer isso. Irmãos, não é onde servimos, não é como servirmos, mas se nós servimos debaixo do comando de Jesus, é que importa. Não é onde servimos, não é como servimos, é se servimos debaixo do comando do Senhor. A chave está em ouvir a Jesus, fazer aquilo que Ele está dizendo para fazermos, e não operarmos na nossa própria iniciativa, em nossa própria sabedoria. É isso que Jesus queria ensinar para Pedro e para os discípulos, e eles aprenderam. Mas Jesus também queria ensinar para eles, para que eles pudessem saber que Ele abençoa a obediência. Ele abençoa a obediência. Eles lançaram e eles estavam agora estupefatos com a quantidade de peixe. Chegaram a contar o tamanho dos peixes, não tinha nada, mas agora tem peixes escolhidos, grandes, 153 peixes. Essa é a maior alegria do pescador. A noite toda sem pescar. O dia já está, a noite já tinha sido perdida, o trabalho já tinha sido perdido, e agora um milagre acontece. Jesus queria que os seus discípulos aprendessem que Ele abençoa a obediência. Jesus abençoa a obediência. Se você está ouvindo atentamente o que Deus está falando ao seu coração, nesse trato de Jesus com Pedro e com seus discípulos, e você se sente frustrado, vazio, sem rumo, você precisa seguir o exemplo de Pedro e deixar Jesus encontrar você. E Ele já está aqui. Pare de fazer qualquer coisa que você tenha feito na vida, que você tenha projetado na vida. Levante a sua cabeça, olhe para a praia, Jesus está te esperando. E Ele quer que você obedeça, Ele quer que eu obedeça. Jesus tem algo especial para mim e para você. Mas Ele só abençoa a obediência, irmãos. Mas para terminar, Jesus queria que eles compartilhassem
a alegria da sua presença. Vamos comer. Jesus iria servi-los. Quando eles chegam, já tem brasa, já tem peixe. Jesus queria dizer para eles o seguinte: venham e sentam comigo. E o texto diz que nenhum queria perguntar quem era aquele homem, porque todos eles sabiam que era Jesus. Pedro sai a nado, atravessa. Ele diz: não é agora que as águas vão me separar de Jesus. Ele chega lá, cai de joelhos diante do Senhor. Imagine eles comendo de novo com Jesus. Aí sim, novos homens com a nova perspectiva. Não com o antigo trabalho. Eles estão agora de novo na presença de Jesus, comendo um peixe. Jesus partia e distribuía para cada um, dizendo: eu sou a suficiência para cada um de vocês. Eu sou o que trago novos começos e novas chances. Mas sabe aquela conversa que a gente fica protelando? Aquele negócio assim que a gente tem vontade de não ter aquela conversa? Isso era Pedro. Pedro estava com seu coração alegre, mas ainda não tinha posto os pingos nos is. Aquela situação lá atrás. Aquela situação precisava ser colocada em pratos limpos, para que Pedro não tivesse nenhuma dúvida do amor dele por Jesus e o amor de Jesus por ele. Aquela conversa, aquele tete a tete, precisava ser feito. E é o que nós vamos fazer no próximo domingo. Vamos ver quando agora o Pedro precisa de um trabalho especial. Para a gente aprender a fazer isso com as pessoas. Às vezes, são essas situações que a gente precisa, irmãos. E Jesus ensina para mim e para você como fazer. Vá atrás. Dê chances de aprendizado. Chama para tomar um café, chama para a sua festa de aniversário. Agora não isole, misture. Senta à mesa e come. Irmãos, eu não sei, mas nós pastores, a gente observa isso. Uma das coisas que eu fico de antena ligada são as pessoas que são voluntariamente excluídas. Eu não as vejo nos aniversários, eu não as vejo em reuniões nas casas, eu nunca as vejo em momentos sociais da igreja. São convidados. E quando vão, sentam sozinhos. Não foi isso que Jesus fez. Jesus providenciou tudo. Jesus não precisava daqueles peixes que foram pescados. Ele é o Senhor dos mares. A um comando dele caía tantos quantos peixes ele precisava para assar naquela manhã. Mas esse era o processo do Senhor. Mas Jesus queria comer com eles.
E aí começar a restauração. Não está perdido, o projeto ainda continua. E é isso que nós vamos ver no próximo domingo.